meus irmãos, cunhadas e amigos, hoje eu tenho a grata honra de entrevistar nosso escritor maçônico, o irmão Carlos Brasílio Conte, que vai falar sobre a doutrina maçônica. Confiram essa bela entrevista. Meu irmão, eu queria uma explanação sua em rápidas palavras, de forma bastante contundente até. Quem é Carlos Brasílio Conte? Confira, meu irmão. É uma pergunta difícil de responder, né? Porque nós somos suspeitos sempre que falamos de nós mesmos. Mas Carlos Brasílio Conte, eu acredito que seja um maçom, uma pessoa interessada na verdade e à procura da verdade ainda. Ingressei na maçonaria, assim como em outras instituições também, na Sociedade Teosófica, na Sociedade Brasileira de Eubiose, sondei a Amorque, em busca de alguma coisa que me desse respostas. Nós somos eternos procuradores, buscadores da verdade. Então eu acho que Carlos Brasílio Conte é isso. Na vida profissional eu sou cirurgião dentista, aposentado. Puxa, dentista? Pô, essa pra mim é uma surpresa, meus irmãos. Aposentado. E como eu sempre costumo dizer, aposentado, mas não desocupado. Sim, sim. Eu ainda me ocupo bastante de muitas coisas, mas hoje em dia principalmente da maçonaria. Entendo. O Conte, você falou que você é dentista aposentado, claro que o seu ganha-pão, sua vida profissional foi como dentista, claro. Foi. E o que te motivou a ser escritor? Olha, eu ingressei na maçonaria e depois de algum tempo fui convidado para ser orador da loja. Na augusta e respeitável loja simbólica Estrela da Síria. Isso Puxa vida! 22 anos atrás. E fui convidado para ser o orador da loja. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Sim, então, sim. Na oratória lá, era muito prestigiada na loja. E eu comecei a escrever textos. Então, se era Semana da Pátria, ou Dia das Mães, ou Páscoa, certo, né, nas proximidades, eu fazia um texto. E esses textos o pessoal gostava. Modéstia à parte, gostavam e me incentivavam a procurar um editor, dizer, precisa ser transformado num livro. Assim saiu o livro do Orador, que até hoje é o meu livro mais vendido. Ah, eu já li esse livro. Já leu, já né? Me baseei nele, já me baseei nesse livro. É seu livro? É meu. Puxa vida, meus irmãos. Bem, o entrevistado é o Brasílio Conte. Continue, irmão. Eu só queria dizer que ele está na 8ª edição, né? O livro do Orador. E ele está com vendagem ininterrupta há 15 anos. Então é um recorde, inclusive na Madras Editora, que é a minha editora, né? Uma das minhas editoras. Puxa, que grata surpresa! Aí depois deslanchei, acabei fazendo outros livros, dentre eles o livro dos sábios, magos, mestres e profetas, magia cerimonial, curso completo para oradores de loja. E fui indo, e gostei dessa atividade. Hoje, como aposentado, me dedico mais ainda a sim, ela, né? Sim. Verdade. Como um bom escritor, a regra fundamental é que tem que ler muito e ser bom em português. E logicamente que você tem esse adjetivo, né? É verdade, é claro. Nós sempre não dispensamos um revisor. E isso é fundamental, né? Bem, meus irmãos, na continuidade do bate-papo aqui com o nosso querido Carlos Brasílio Conte, vou perguntar para o meu grande irmão como que foi a sua iniciação, que ano foi, qual loja, dá um breve relato pra gente. Olha, meu irmão, eu fui iniciado há 22 anos atrás, né? Na augusta e respeitável loja simbólica Estrela da Síria. Estrela da Síria. Permaneci lá durante os 4, 5 anos, depois por
diversos motivos, né? Essas coisas acontecem na maçonaria, a gente acaba mudando de loja, fundei, aí nós fundamos uma nova loja, né, que existe até hoje. Que é assim, a Estrela do Brasil. Estrela do Brasil? É, número... Estrela do Brasil. 3214. Ah, é? Onde é? Fácil de gravar, né? 3214. Fica lá em Santana, Zona na Norte. rua Ezequiel Freire, né? Perto do metrô. Uma loja muito boa. Engraçado que eu já passei por umas 4 ou 5 lojas, mas em nenhuma eu briguei. Em todas elas eu visito, tenho amigos. Eu acho que maçonaria boa é isso daí, você manter sempre a fraternidade, né? Eu entendo, assim, com o meu pouco tempo de maçonaria, sim. Mas eu entendo que se você está numa loja, participa de uma loja, tem lá 20, 30, 40, 50 irmãos e desses irmãos você consegue fazer uma amizade sincera, já valeu a pena. Já valeu a pena. É a mesma coisa que aquele camarada que sai à procura de ouro, né? Ele cavoca o chão, arrebenta a pedra, mas quando ele acha uma pepita, já valeu a pena. E na maçonaria eu tenho achado muitas pepitas, mas mais pepita do que pedra. Não, ainda bem. Encontramos algumas pedras de vez em quando. Faz parte, porque faz parte da nossa evolução, não é nem do irmão problemático, é pra gente aprender a lidar com a situação, né? A maçonaria é feita por seres humanos, né? Ela procura selecionar, mas de vez em quando sempre entra alguém que acaba saindo depois, que não corresponde aos ideais e aos princípios que nós buscamos. Não faz parte da afinidade, né? Não faz parte da afinidade. Esse tempos atrás aí, eu até de forma intuitiva coloquei na nossa página de Facebook do Diário Maçônico uma alusão a Romã. E eu coloquei que a parte mais nobre da romã é a polpa, é a parte doce, que nos dá aí o grato sabor da fruta. Mas ela não conseguiria chegar àquele ponto se não houvesse a casca e outros fatores que são amargos e ruins. Então eu coloquei no meu filosofês que a gente tem que ver a polpa do irmão, é o lado positivo dele, não a casca amarga, né? E às vezes a gente encontra os irmãos que só vê nossas cascas, né? É verdade, isso na maçonaria, aqueles que são maçons vão logo perceber, né? É representado simbolicamente pelo pavimento mosaico. Sim, não é? sim. A convivência dos contrários, a tolerância entre os opostos, né? Aqueles princípios que norteiam a nossa vida na maçonaria e deveriam nortear a nossa vida fora da maçonaria também, né? Não é verdade? Pois é. Um outro fato que eu até quero o seu ponto de vista, refere-se ao que eu tenho pregado bastante. A maçonaria nada mais é do que o reflexo da sociedade dentro do nosso seio. Os maçons nada mais são do que brasileiros aí de diversos segmentos societários e entram para a maçonaria. E infelizmente a gente se depara com os problemas, muitas das vezes falta de ética, falta de honestidade, falta de hombridade dentro da maçonaria. Apesar de que a nossa filosofia ela é muito bela, ela é muito rica em querer melhorar o homem, querer melhorar o maçom. Mas eu tenho percebido que não está conseguindo. Ou estou errado? Seu ponto de vista. Veja bem, eu sempre digo que se um dia eu me tornar perfeito, coisa que não vai acontecer, né? Mas se um dia, porventura, eu me tornasse perfeito, eu abandonaria a maçonaria. Porque era uma escola de perfeição. Se ela é uma escola de perfeição, as pessoas que estão lá, basta apenas ter a boa intenção de querer melhorar, mas não são, na maioria das vezes, melhores, apenas estão tentando melhorar um pouco. E é baseado nisso que uma das colunas mais fortes da maçonaria é a tolerância. Nós temos que aprender a tolerar
os pequenos erros dos irmãos, não os grandes, mas os pequenos erros, e procurar corrigir com fraternidade, e não com prepotência, com arrogância, com autoritarismo, como acontece no mundo profano, né? Então, se você vê um irmão que está fazendo uma coisa que não é muito correta, entendo, chega para ele, né, meu irmão, se lembre dos princípios maçônicos, do que a gente está aprendendo aqui dentro, vamos melhorar, vamos corrigir, né? Pois é. Mas sempre com gentileza, sim, com sensibilidade, com tato. Sensibilidade, né? Com humanidade. Eu acho que isso é a grande lição que a maçonaria nos dá, é a grande escola, os grandes ensinamentos que ela nos proporciona. Nesse caso, meu irmão, o que você tem visto com relação a essa questão aí dos ideais maçônicos de melhoria própria, e o que você mesmo citou, de às vezes dar uma orientação para o irmão quando ele está errado, você, particularmente, você nota que eles são receptivos? A maioria, né? Depende um pouco do irmão que teve problema e muito da abordagem que você faz, do modo como você tenta explicar as coisas para esse irmão, né? Então depende dos dois. Se você agir com doçura, com gentileza, você pode acalmar até um leão. Entendo. Não é verdade? Então é uma boa dose de psicologia até. Psicologia e compaixão, aquelas qualidades que nós devemos desenvolver, né? Tolerância, amizade, fraternidade. Entendo. É basicamente isso. Bem, meus irmãos, esse bate-papo é maravilhoso e você sabe que quando a gente começa a falar de maçonaria, a gente vai ficar o dia inteiro gravando, porque o assunto é rico e infinito entre si. Mas nós vamos agora para uma outra parte, que é para falar em si sobre o livro do nosso querido irmão Carlos Brasílio Conte, A Doutrina Maçônica. Confiram. Estamos aí. Irmão Carlos Brasílio Conte, meu irmão, de onde surgiu a ideia do livro A Doutrina Maçônica? Como que surgiu? É uma longa história. Há uns 5 anos atrás, aproximadamente, ainda quando era grão-mestre, o nosso eminente irmão Baluch, o grão-mestrado encomendou uma pesquisa de opinião pública, perguntando para as pessoas, não maçons, de todas as classes sociais, uma pesquisa mesmo, tipo Ibope, se essas pessoas sabiam o que é a maçonaria. E o resultado foi bastante interessante. 1/3 dos entrevistados afirmavam conhecer saber o que é maçonaria e que era uma coisa muito ruim, ligada a trevas, ao diabo, etc. e tal. Um outro terço dizia conhecer também a maçonaria e achar que era uma coisa boa, uma instituição digna, uma instituição séria. E um terceiro terço nunca tinha ouvido falar sequer na palavra maçonaria, sabia do que estavam falando. Baseado no resultado dessa pesquisa, nós, trabalhando lá na Secretaria de Cultura do Grande Oriente de São Paulo, né, resolvemos organizar uma palestra pública para explicar o que é a maçonaria, desmistificando e desmitificando essas bobagens que estão nas livrarias, nas bancas de jornais, nas revistarias, que falam que a maçonaria busca no domínio do mundo, as teorias da conspiração que se diz por aí, né? E nós fizemos essa palestra. Mas choveu, gente. Puxa. Mais de 300 pessoas no Templo Piratininga. Mais de 300 pessoas? Todo mundo interessado, só profano. Só profano? Os maçons já sabem o que é maçonaria, não foram, né? Nossa, que interessante. Mas o profano foi lá, né? E
depois, com experiência naquela palestra, né, ou com o material que eu colhi para desenvolver a palestra, acabei fazendo um livro. E ele está tendo uma boa aceitação. É um livro basicamente indicado para candidatos à ordem maçônica. Então, para os candidatos que querem entrar na maçonaria, um irmão ou a loja entrega um livro desse que vai mostrar com clareza o que é a nossa ordem, sem elogio nem crítica, mostrando o que é a maçonaria e, mais importante ainda, o que é a maçonaria aqui em São Paulo, o que é a maçonaria brasileira. É uma autocrítica maçônica. Também, né? E esse livro serve também para aquele irmão que a cunhada costuma perguntar, né? Mas o que vocês fazem lá? Que mistério é esse? E ele não tem palavras para explicar, né? Então ele entrega um livro e diz que o livro é público. Ele está sendo vendido nas livrarias aí, né? Ó, leia esse livro, você vai entender o que é a maçonaria. Então, esse foi o grande objetivo e eu estou muito contente com os resultados já obtidos com ele, né? É interessante essa questão da desmistificação da maçonaria, realmente é importante, né? Porque nós sabemos que isso vem desde a época da Inquisição, essa contracultura maçônica, né? Colocando como coisas do mal, né? Justamente, né? Quer dizer, e os inimigos da maçonaria, que sempre há, aqueles que são... Sempre haverão. E sempre há de haver, sempre haverão, né? Eles induzem o público, a população, né? Pelos meios de informação, pela imprensa, pela má imprensa, né? A disseminar essas bobagens que se fala sobre a ordem maçônica, né? Muitas das vezes quem prega a contracultura maçônica não é no interesse elucidativo, mas sim financeiro. Eles querem ganhar algo com aquilo, né? Sim, tudo que é sensacional, tudo que é sensacionalista rende mais dividendos, rende mais dinheiro, né? Atrai mais a atenção do público. Sim, não tem dúvida. Atrai os holofotes. Meu irmão Carlos Brasílio Conte. Sim. Eu vi no seu livro, no capítulo 17, na página 83, sim, o subtítulo Sombras. O que vem a ser? Sombras. O livro tem mais de 30 capítulos, né? Mas um capítulo pequeno eu dediquei também a mostrar que na maçonaria nem tudo é um mar de rosas. Até fiz esse capítulo para advertir as pessoas que entram em contato com a maçonaria, que também tem a sua pequena partezinha sombria, né? Ou seja, aqueles que buscam entrar na maçonaria para deixar o seu cartão de visita, fazer negócios. Sim, clube de serviços. Clube de serviços, se aproveitar, entrar em contato com pessoas influentes, que existem pessoas influentes na maçonaria. Então, aqueles que não buscam os verdadeiros objetivos da ordem, que não estão atrás de liberdade, igualdade e fraternidade, mas sim de lucros, de coisas escusas, e eles existem dentro da ordem também. É claro que, na maioria das vezes, não duram muito, porque percebem que ali não é um campo fértil para os objetivos que eles se propõem e acabam saindo, né? Ou porque são expulsos. Porque a própria maçonaria defende. Ela defende o bom maçom. Autoprotege, não é? Sim, sim. Nos seus ideais e nas suas conquistas. Muito bem. Meu irmão, um outro ponto que me chamou bastante atenção, vendo sob a ótica do profano. Sim. O capítulo 31, na página 133, o poder da maçonaria. O que há de mito e verdade? As duas coisas. Existe um pouquinho de mito e também um pouco de verdade. A maçonaria tem um poder pela penetração, pela capilaridade da maçonaria que está presente em todas as pequenas cidades, desde a pequena cidade até as grandes capitais. Ela penetra em todos esses locais, né? E forma líderes
e forma opinião. Então esse é um dos poderes da maçonaria, né? O maçom normalmente é um homem que aprendeu a ser sério, aprendeu a ser digno, aprendeu a ser correto, e ele transmite essa seriedade, essa correção no meio profano, no meio onde ele vive, no seu trabalho, no seu lar, né? No seu círculo de amizades. Então esse é o poder da maçonaria. Agora, poder de dominar o mundo, de influenciar decisões políticas, não. Esse Isso é mito. Poder não temos e nem queremos ter. Sim, verdade. Muito bem. Meu irmão Carlos Brasílio Conte, eu quero te agradecer aqui essa oportunidade ímpar que é para mim, para o Diário Maçônico, fazer essa entrevista, e vamos marcar uma segunda, agendando aí um outro tópico de assunto. Tá, muito bem, eu estou à sua disposição, agradeço o convite que me foi feito para essa entrevista, né? É uma um dos grandes motes da minha vida, me agrada muito falar sobre maçonaria e divulgar o que é realmente a verdadeira maçonaria. Obrigado. Muito bem. Bem, meus irmãos, agora eu entro em cena novamente aqui mostrando o livro do nosso querido Carlos Brasílio Conte, Doutrina Maçônica, da editora Hércules. Vale a pena.